dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor e hoje nós vamos ouvir 1 Crônica 12, 13, 14 e 15. Vamos lá. São estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semeaá, o Gebeatita. Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita. Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e cabeça deles. Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita. Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias, Cefatias, o Arufita. Eucana, Isias, Azarel, Joezé, Jazobeão, os coreitas. Joela, Zebadias, filhos de Jorão de Gedor. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança, seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro. Mismama, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo. Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Este dos filhos de Gade foram capitães dos exércitos, o menor valia por 100 homens e o maior por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, a fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco, porém, se é para me entregardes ao meu adversário, não havendo a maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Também de Manassés alguns se passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes desses, depois de se aconselharem, o despediram e diziam: à custa de nossa cabeça passará Saul a seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú, Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinha Davi para ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi, em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor, dos filhos de Judá que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes, e de renome em casa de seus pais.
Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados nominalmente para vir e fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, conhecedores na época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com toda a arma de guerra, 50.000 destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, providos para a peleja, 28.600. De Azer, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do lado da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, da meia tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões, e também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naphtali. Trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pastas de figo e cachos de passa, e vinho e azeite e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Capítulo 13. Consultou Davi os capitães de 1.000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então, toda a congregação concordou que assim se fizesse. Por isso, pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Então, Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e as levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para se assegurar, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a arca de Deus a mim? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar a arca de Obed-edom o Geteu, a casa de Obed-edom o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Capítulo 14. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro e pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor de seu povo, de Israel, o povo se tinha exaltado muito. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, Davi saiu contra eles,
Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregarmos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso, chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi consultou a Deus e esse lhe respondeu: Não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir os exércitos do filisteu. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas nações. Capítulo 15. Fez também Davi casas para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas dos filhos de Coate, Uriel, o chefe de seus irmãos 120, dos filhos de Merari, Asaías, o chefe e seus irmãos 220, dos filhos de Gerson, Joel, o chefe e seus irmãos 130, dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe e seus irmãos 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe e seus irmãos 80, dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe e seus irmãos 112. Como chamou Davi os sacerdotes, Zadoc e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semarias, Eliel e Aminadab. E lhes disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor, nosso Deus, irrompeu contra nós, porque não o buscamos, segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas, símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmão deles, Etã, filho de Cusaías. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu e Miquineias, e os porteiros, Obed-edom e Jeiel. Assim, os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia, com alaúdes em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, Jeiel e Azazias, com harpas e com voz de baixo, para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas, músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca, Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas.
perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins e de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpa. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei dançando e folgando, o desprezou em seu coração. E assim terminamos mais um momento na presença do Senhor. Ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, para que juntos possamos fortalecer a fé de muitos irmãos, dividindo a palavra viva que alimenta o nosso espírito. Um grande abraço e até amanhã!